Mais uma vez, professor Joaquim, crimes contra a administração pública. Pessoal, o último bloco da nossa aula de hoje, crimes contra a administração pública. Paramos nos crimes contra a administração da justiça. Vamos agora falar de mais alguns tipos penais que envolvem crimes contra a administração da justiça, para incrementar o seu material mais ainda, né? Pessoal, veja, crimes contra a administração da justiça, mais um pouco aqui. Mais um tipo penal, galera. Abre o seu vadimeco no artigo 340 do Código Penal. Abre aí no seu vadimeco. Artigo 340 do Código Penal. Professor, abri. Eu estou vendo que o 340 do Código Penal, ele trata do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. Comunicação falsa de crime ou contravenção, pessoal, exatamente. Galera, é o seguinte, eu disse para você que na denunciação caluniosa, o agente dá causa à instauração de um processo, de uma investigação, porque ele imputa falsamente crime ou contravenção a alguém que ele sabe inocente. A imputação de autoria. Galera, aqui no 340, ó, olha a diferença. No crime da comunicação falsa de crime ou contravenção, nesse tipo penal, né? Comunicação falsa de crime ou contravenção, não se imputa a autoria a alguém, ó. Olha a diferença. Na denunciação caluniosa, se imputa a autoria a alguém. No 340, não se imputa a autoria a alguém. Não se imputa. É aquele caso assim, né? O cara chega lá no delegado e fala assim, delegado, estão roubando um banco ali, ó. Olha lá, estão roubando um banco ali. Ele está apontando esse fato, esse suposto fato criminoso a alguém? Não. O delegado está roubando um banco ali, ó. Ele não fala quem. Tá vendo? Joia. E aí, pessoal, esse sujeito que pratica o 340, ele comunica à autoridade falsamente a ocorrência de crime ou contravenção. Como nesse exemplo, delegado, estão cometendo um crime ali, ó. Mas, na verdade, não está acontecendo nada. A comunicação é falsa, galera. É falsa. Então, ó, não se imputa a autoria a alguém. Não se imputa a autoria a alguém. E veja, como no exemplo que eu falei, o sujeito vai lá, delegado, estão cometendo um crime lá, ó. Estão cometendo um crime ali. Aí eu te pergunto, para que esse crime se consume, basta essa comunicação falsa? Basta ir lá e comunicar para a autoridade falsamente a ocorrência de um crime ou contravenção? Basta a comunicação, pessoal? Cuidado. Não basta. Olha lá. Não basta essa simples comunicação falsa. Não basta. Por quê? Porque diz o 340, o crime é o quê? O sujeito comunica falsamente a ocorrência de um crime ou contravenção e isso provoca na autoridade uma ação. A autoridade tem que tomar uma ação investigatória, alguma atitude investigatória. Então veja, para o crime se configurar, não basta simples comunicação falsa. A autoridade deve praticar algum ato de investigação. Aí, algum ato de investigação tem que ser praticado. Nem que seja só isso, ó. O sujeito chega, delegado, estão cometendo um crime ali, ó, estão assaltando um banco ali. Fala só isso. Tem que provocar no delegado alguma atitude investigatória, nem que seja assim, ó. Agentes, vão lá olhar o que está acontecendo? Aí, se o delegado, recebendo essa comunicação falsa de crime ou contravenção, ele fala para os seus agentes e dá uma olhada, pronto, o crime está configurado. O crime do 340 está configurado. O sujeito comunicou à autoridade falsamente a ocorrência de crime ou contravenção, e essa comunicação falsa provocou na autoridade uma atitude investigatória.
Veja, eu não estou falando de instaurar um inquérito, um processo. Claro que não. Provocar a ação na autoridade é ela simplesmente, agentes, vão lá olhar o que está acontecendo. Sacou isso, pessoal? Joia. Então não basta a simples comunicação. A autoridade deve praticar algum ato de investigação. E como eu disse, o sujeito que comunica para a autoridade um crime ou contravenção, essa comunicação que ele faz tem que ser o quê? Falsa, né, pessoal? Comunicação falsa. Comunica para a autoridade falsamente crime ou contravenção e provoca na autoridade alguma atitude investigatória. A comunicação tem que ser o quê? Falsa. E essa comunicação falsa, ela pode ser verbal ou escrita. Professor, o tipo do 340, o tipo penal do 340, fala do sujeito que comunica falsamente crime ou contravenção e provoca na autoridade alguma ação. Professor, que autoridade que é essa? Anota. É o delegado de polícia, como a gente deu o exemplo, ou membro do MP. Autoridade quer dizer delegado de polícia ou membro do MP. São os responsáveis pela persecução penal, né, galera? Joia. Tranquilo? Pessoal, e quando é que esse crime se consuma? Quando a autoridade, delegado de polícia ou membro do MP, recebe essa comunicação falsa de crime ou contravenção e isso provoca nela uma ação investigativa, nem que seja agentes, vão lá olhar o que está acontecendo. O crime se consuma com isso, quando a autoridade toma alguma ação, quando ela pratica alguma ação. Então o crime do 340 se consuma com a prática de uma ação investigativa pela autoridade. O crime se consuma com a prática de alguma ação investigativa pela autoridade. Joia, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Mais um crime aqui para você. Abre agora no artigo 341 do Código Penal, ó. O 341, ele está falando do crime de autoacusação falsa. Olha isso. Autoacusação falsa. Pessoal, olha que interessante. Na autoacusação falsa, 341 do Código Penal, o agente, ele atribui a si a prática de um crime que, na verdade, foi praticado por outra pessoa. Ou um crime que nem existe. Olha que curioso isso. Então, o que é o crime de autoacusação falsa? O que é esse crime, autoacusação falsa? O sujeito, ele atribui a si a prática de um crime inexistente. Ou a prática de um crime que existe, mas foi praticado por outra pessoa. Olha que interessante isso, pessoal. Joia? Então, na autoacusação falsa, o agente atribui a si a prática de um crime que foi praticado por outrem em verdade, ou um crime inexistente. E aí você está pensando, professor, e se o sujeito se autoacusar de uma contravenção penal inexistente? Ou se autoacusar de uma contravenção penal praticada por outrem? Galera, cuidado. O tipo penal do 341, anota, não abrange contravenção. Não abrange contravenção, galera. Nós vamos fazer a questão daqui a pouco que fala disso. Não abrange contravenção. A autoacusação falsa de contravenção penal inexistente ou praticada por outra é fato atípico. Veja, aqui o crime do 341 é autoacusar-se de crime praticado por outrem ou inexistente. Não abarca contravenção penal. Não abarca, pessoal, tá? Cuidado com isso.
Esse sujeito que se autoacusa de um crime, contravenção não, ele se autoacusa de crime praticado por outrem ou inexistente, ele faz isso perante a autoridade. Que autoridade que é essa? De novo, ou é o delegado de polícia, ou é o membro do MP. Ou o delegado de polícia, ou é o membro do MP. Professor, e quando esse crime se consuma, esse crime de autoacusação falsa, né? O sujeito se autoacusa perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Quando é que esse crime se consuma? Com a autoacusação. Com a autoacusação. É necessário que com essa autoacusação seja instaurado algum procedimento, alguma coisa? Não, não. Basta a autoacusação. O crime se consuma com a autoacusação. O sujeito se autoacusa de crime inexistente ou praticado por outrem. Portanto, o 341 é crime formal. Basta a autoacusação. Pessoal, e reforço, a gente que atribui a si mesmo, se autoacusa de contravenção penal inexistente ou praticada por outrem, não comete esse crime. Não comete. É se autoacusar de crime, não de contravenção. Cuidado com isso, tá? Pessoal, mais um tipo penal aqui para nós. Crimes contra a administração da justiça. Exercício arbitrário das próprias razões. Abre agora no 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. Pessoal, esse crime de exercício arbitrário das próprias razões envolve uma pretensão que é legítima. Anota isso, ó, sublinha isso. O exercício arbitrário das próprias razões envolve uma pretensão legítima. E é justamente isso que diferencia o 345, o exercício arbitrário das próprias razões, de outros crimes. Furto, roubo, estelionato envolvem pretensões ilegítimas. O exercício arbitrário das próprias razões envolve uma pretensão legítima, pessoal. Professor, o que é pretensão legítima? É aquela que pode ser levada ao judiciário. É aquela que eu posso levar para o juiz decidir. Isso é pretensão legítima. Só que ao invés de levar para o juiz decidir, essa pretensão legítima, né, que eu podia levar para o juiz decidir, não. Eu tento resolver a questão com as próprias mãos. Eu tento com as próprias mãos. Quer ver? Olha um exemplo, ó. Imagina, fulano tá te devendo R$1.000 e não paga. Aí, ó, tá te devendo R$1.000 e não paga. Você tem direito de receber. Ele tá te devendo. Você tem esse direito de receber esse crédito, esse valor. É uma pretensão legítima essa sua. O que você faz? Você procura o judiciário? Você poderia procurar o juiz, o judiciário para resolver isso. Você faz isso? Não. Você vai, entra na casa do cara que está te devendo, pega um relógio como forma de pagamento e vai embora. Aí, você tem uma pretensão legítima que poderia ser resolvida no judiciário, mas você não faz isso, você resolve com as próprias mãos. Você invade a casa do cara, pega um relógio como forma de pagamento. Você praticou crime de furto? Professor, parece um furto. Não é furto, né, pessoal? Que crime que é? Exercício arbitrário das próprias razões. Aí. No furto, a pretensão é ilegítima. Né? Aqui a pretensão é legítima. Você tem direito a receber esse valor que está te devendo, que estão te devendo. Você invade a casa do seu devedor e pega um relógio como forma de pagamento. Você está satisfazendo a sua pretensão legítima com as próprias mãos. É aí que está o crime. É você resolver a situação com as próprias mãos. Vai ser furto? Não. Vai ser exercício arbitrário das próprias razões. Quer ver outro exemplo? Cai na sua prova assim, ó. Sujeito está te devendo R$1.000. O que você faz com ele?
você pega a arma e aponta na cabeça dele. Você me paga agora, meu irmão, ó, você me paga agora, senão eu te mato. Você está me devendo R$1.000, já tem 6 meses. Você me paga agora, senão eu te mato. E ele te dá um relógio como forma de pagamento, um relógio de R$1.000. Ah, professor, agora é roubo, né? Teve grave ameaça? Não. O crime é exercício arbitrário das próprias razões, porque a pretensão é legítima. Você tem direito de receber esse valor que estão te devendo. Ele está te devendo R$1.000, você tem direito de receber esse valor. E aí você emprega violência, grave ameaça. Meu irmão, me passa dinheiro agora, senão eu te mato. Teve violência? Teve grave ameaça? Teve. É roubo? Não. Porque a pretensão é legítima. Mais uma vez, é exercício arbitrário das próprias razões. Joia? Tranquilo, galera? Inclusive, eu trago para vocês aqui, ó, um caso que o STJ julgou. Olha que interessante. Olha esse julgado do STJ, pessoal. Mais um exemplo, né? Um caso envolvendo uma prostituta. Veja que interessante. A prostituta, ela foi contratada por um cara e fez o programa, fez o serviço, o sexual que o cara queria. E o cara não pagou ela pelo serviço. Ela foi contratada, prestou o serviço sexual e o sujeito não pagou. O que ela fez? Arrancou dele um colar que tinha um pingente de ouro como forma de pagamento. Ah, você não vai pagar não, né? Arrancou o colar dele e foi embora. Arrancou com violência. Ah, professor, é roubo? Não. Exercício arbitrário das próprias razões. A prostituta fez o serviço sexual que ela foi contratada, ela tem direito de receber o valor que foi combinado. Se o cara não quer pagar, e ela com as próprias mãos arranca o colar, o pingente de ouro, como forma de pagamento, exercício arbitrário das próprias razões. A prostituta responderia por esse crime, 345, e não por roubo. A pretensão dela é legítima. Ela tem direito de receber esse valor. Joia, pessoal? E aí, quando é que esse crime se consuma, pessoal? Anota. O crime do 345 se consuma com a efetiva satisfação da pretensão. Então, naquele exemplo, né? Esse exemplo da prostituta. Ela prestou o serviço, tem direito de receber o valor. O cara não quer pagar. Ela vai e arranca o colar com um pingente de ouro como forma de pagamento. Ao fazer isso, ela efetivamente satisfez a sua pretensão, que era receber o valor devido. Portanto, o crime está consumado. O 345 está consumado. Ele se consuma com a efetiva satisfação da pretensão buscada, né? E que a gente vai lá atrás com as próprias mãos realizar. Fechou? Pessoal, encaminhando para o fim, ó, mais duas figuras típicas envolvendo crimes contra a administração da justiça. Não confunda, pessoal. Isso quando cai em prova, a galera costuma confundir. Não confunda favorecimento pessoal do 348 do Código Penal. Não confunda isso com favorecimento real do 349. Cuidado com isso. Pessoal, no favorecimento pessoal, eu tenho, veja, como o próprio nome diz, um auxílio prestado à pessoa. Auxílio prestado à pessoa. Quer ver? Imagina que tocam na sua campainha de madrugada. E é um fulano que fala assim: moço do céu, tô fugindo da polícia. A polícia está atrás de mim. Deixa eu me esconder na sua casa essa madrugada? E o dono da casa? Beleza, dorme aí hoje. Dorme aí hoje. Aí. O que o dono da casa cometeu? Favorecimento pessoal. Ele prestou auxílio a uma pessoa autora de crime. Autora de crime. Professor, e se o dono da casa tivesse prestado auxílio a um autor de contravenção penal? Teria o crime de favorecimento pessoal? Não, galera, não.
O crime de favorecimento pessoal existe quando o sujeito presta auxílio a uma pessoa autora de crime. De crime. Joia? De crime, galera. Entendeu esse exemplo? E aí, pessoal, veja. E aí, veja. Para que esse crime do favorecimento pessoal venha a se consumar, é necessário o sucesso. É necessário o sucesso. Ou seja, de novo o exemplo. Toca na sua campainha, fulano do céu, deixa eu esconder na sua casa, a polícia está atrás de mim, acabei de praticar um crime, deixa eu esconder aí hoje. E o dono da casa? Beleza, dorme aí, fica à vontade. Dorme aí essa noite. Pessoal, ainda que por breves instantes, ainda que por poucas horas, se o favorecimento, se esse auxílio prestado à pessoa foi bem sucedido, o cara dormiu à madrugada na casa do sujeito, conseguiu se esconder da polícia, ainda que por uma noite, ainda que amanhã ele venha a ser pego pela polícia, mas por um breve tempo, por breves instantes, por breves horas, esse favorecimento foi bem sucedido. Ele conseguiu se livrar da ação da autoridade. Ele conseguiu fugir da polícia. Ele conseguiu, se livrar da ação da autoridade policial. Ainda que por breves instantes, houve sucesso. Então o crime está consumado. É necessário o sucesso. O crime é o quê? Material, portanto. Joia? Fechou? Eu disse para você não confundir o favorecimento pessoal com favorecimento real. Não confunda. Por quê, galera? Enquanto o favorecimento pessoal é um auxílio prestado à pessoa, no favorecimento real, eu tenho um auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Olha a diferença, pessoal. É aquele caso, Fulano furtou a moto. E ele fala assim, deixa eu esconder a moto na sua garagem. E você deixa ele esconder a moto na sua garagem. Aí. Ele cometeu um crime e furtou uma moto. E você deixa que ele esconda essa moto na sua garagem. Que crime você está cometendo? Favorecimento real. Você está prestando um auxílio que é destinado a tornar seguro o quê? O proveito do crime. Qual que foi o proveito do crime? A moto que foi subtraída é o produto do crime. Tá vendo? Isso é favorecimento real, pessoal. Tá jóia? É isso? Tranquilo? Professor, e se eu prestar um auxílio para tornar seguro o produto de uma contravenção penal? Imagina, o cara faz jogo do bicho, que é contravenção penal. Em virtude do jogo do bicho, ele ganha um monte de dinheiro e pede para que eu guarde esse dinheiro para ele. Pessoal, o dinheiro obtido na contravenção penal, o jogo do bicho, é o proveito da contravenção penal. E eu, com a minha conduta, prestei um auxílio para tornar seguro o proveito dessa contravenção penal. É esse crime? Não, pessoal, não. Mais uma vez, não abrange contravenção. O favorecimento real é o auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Joia? Professor, e quando esse crime se consuma? Galera, esse crime se consuma, veja, diferentemente do favorecimento pessoal, o favorecimento real é crime formal. O favorecimento real se consuma com um idôneo favorecimento. O sujeito furtou a moto e pediu para esconder na sua garagem e você deixa. Você cometeu favorecimento real. Ainda que a polícia venha a descobrir isso, você praticou favorecimento real. Porque você prestou um auxílio idôneo.
Joia? Então o crime se consuma com a idônea prestação do auxílio para tornar seguro o proveito do crime, ainda que a polícia venha descobrir depois. Você prestou auxílio, você prestou favorecimento. O crime já está consumado. Joia? Tranquilo? Pessoal, maravilha, né? Para a gente fechar de vez nosso encontro de hoje, crimes contra a administração pública, vamos aqui fazer mais uma questão, né? Mais uma questão de concurso, para a gente poder fechar isso, né? Pessoal, no que toca aos crimes agora, né? Último tópico, crimes contra a administração da justiça. Crimes contra a administração da justiça. Acertado afirmar que... Pessoal, a letra A, ela fala de um crime que eu não comentei com vocês, mas a gente vai aproveitar e analisar isso agora. A letra A fala assim: não configura coação no curso do processo, usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione é chamada a intervir em juízo arbitral. Pessoal, é só você abrir a lei. Abre o seu Código Penal na coação do curso do processo. Pessoal, é coação no curso do processo, sim. A letra A está errada porque ela fala não. Na verdade, correto é dizer configura coação no curso do processo. Usar de violência, grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio alheio, contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona é chamada a intervir em juízo arbitral. Galera, lei seca, né? Letra de lei. B. Não configura crime a conduta de provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de contravenção que sabe não se ter verificado. Galera, o crime que nós vimos agora, né? Mais uma vez, o não deixa a resposta errada. A B está falsa por causa desse não. Olha lá. Configura sim crime a conduta de provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de contravenção. Exatamente. O crime é comunicação falsa de crime ou contravenção. Então configura crime sim a conduta de provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de contravenção. É crime sim. O não deixa a resposta errada. C. Configura favorecimento pessoal, que acabamos de ver, a conduta de auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime a que é cominada a pena de detenção. Pessoal, detenção ou reclusão. Tá correto. Letra C. O favorecimento pessoal, como nós vimos, é prestar auxílio à pessoa. É auxiliar essa pessoa a subtrair-se, a se livrar da ação da autoridade pública. Eu estou favorecendo quem? O autor de crime. Crime que ele cometeu, punido com reclusão ou detenção. Então a letra C está correta, é a resposta. D. Não configura denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação policial contra alguém, imputando-lhe contravenção penal. Galera, configura sim. Nós vimos isso. Configura denunciação caluniosa, dar causa à instauração de investigação contra alguém, imputando-lhe crime ou contravenção. Crime ou contravenção. Então a letra D também está falsa. E. Configura o crime de autoacusação falsa, a conduta de acusar-se perante a autoridade de contravenção penal inexistente. Essa aqui que eu insisti para vocês e disse, eu vou voltar nisso. Pessoal, o crime de autoacusação falsa, olha no quadro, o crime de autoacusação falsa é a conduta de acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Crime. Eu disse, abarca a contravenção? Não. A questão falou que abarca a contravenção. Tá falso, né? Tá falso. Pessoal, então a nossa resposta é a letra C. C. Tranquilo, pessoal? Joia? Então, com isso, a gente fecha mais um encontro de Direito Penal, parte especial, crimes contra a administração pública. Falamos de crimes funcionais praticados por particulares e praticados contra a administração da justiça.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para todos, para o crescimento de todos, ok? Siga a Realiza no Instagram, no Telegram. Me siga também no Instagram, eu tenho o meu canal lá, que eu publico dicas, Joaquim Roberto Filho. E vamos juntos nessa, rumo à sua aprovação nas carreiras policiais. Tá bom? Certinho? Forte abraço, bons estudos. Até lá. Abraço.